Vocês estão bem? É bom que vocês estão bem. Gente, abra sua Bíblia aí no segundo livro que Samuel escreve. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos ver o versículo de número 12. Eu particularmente sou apaixonado assim por algumas coisas na Bíblia. E não é algo que seja espiritual, né? Mas toda vez que tem números iguais, assim, ou parecidos, assim, aquilo me chama a atenção. Fala, opa, tem um segredo aqui. E a Bíblia, ela tem isso. A Bíblia tem chaves que homens ainda não descobriram. A Bíblia tem palavras que os homens ainda não têm nem noção do que realmente significa aquilo. E aos poucos parece que Deus vai revelando isso para nós, Deus vai identificando isso para nós, Deus vai apontando isso para nós, Deus vai mostrando isso para nós. Vai revelando coisas assim que fala, uau, cara, eu nunca vi dessa forma, eu nunca entendi dessa forma. E a Bíblia é exatamente isso. E eu quero assim, eu quero que você pegue isso que você tem na sua mão aí, a sua Bíblia, aí, quem trouxe sua Bíblia, pega na sua mão. Você já está tocando em algo que é um pedacinho do céu. Diga, eu estou tocando em algo que é um pedacinho do céu. Porque é uma coisa extraordinária as verdades que estão colocadas aqui, aquilo que está incluído aqui, os ensinamentos que estão aqui. E talvez a gente, por diversas vezes, passa completamente despercebido aquilo que Deus tem para nós. Esse texto aqui em específico, para mim é um texto que vira uma chave no reinado de Davi. Davi até então era um bom Davi, escolhido por Deus. Mas esse texto específico na qual nós vamos ler essa noite, ele é um texto que faz com que a chave de Davi realmente seja virado, que ele se transforma num grande rei, num coração, segundo um coração de Deus. Porque existem coisas nas nossas vidas que precisam ser reveladas a todos, para que o nosso ministério não seja arranhado depois. Existem coisas que nós precisamos escrever, relatar, e eu preciso que você diga isso para os seus filhos, sobre histórias que nós precisamos, que os nossos filhos saibam realmente, para que amanhã alguém não chegue para os nossos filhos e digam assim, não, seu pai foi alguém muito ruim, você não sabe de toda a história. Parece que Deus às vezes precisa revelar algumas coisas em nós que estavam ocultos, para que amanhã o nosso ministério realmente seja um ministério pujante, para que amanhã nossa vida seja uma vida realmente cheia do poder e da graça de Deus, para que ninguém amanhã possa riscar o nosso ministério, dizendo, olha, esse ministério aqui foi bom, mas olha, tem essa história aqui que ninguém te contou. E é por isso que Deus faz com que as nossas histórias sejam reveladas. Deus faz às vezes que os nossos pecados sejam revelados. E esse tempo é um tempo que nós vamos manifestar, e nós vamos ver muitas coisas aparecendo. Tem pessoas que serão reveladas. O mundo nunca mais será igual depois da pandemia, fiquem tranquilos, o mundo nunca mais será igual. Vai existir algo que realmente assim vai ficar muito aparente, muito claro em nós. Coisas que serão reveladas, que talvez a gente até não gostaria. E é justamente esse texto que eu gostaria de ler para você. E é claro que a gente, Davi vem de um período Davi vem de um adultério, onde ele acaba tropeçando com uma mulher, e essa mulher é esposa de um dos seus grandes amigos, um amigo fiel, Urias. E aí quando Davi achou que estava tudo oculto, que ele já tinha feito tudo que precisava ser feito, que mandou matar Urias, manda matar o seu melhor amigo, quando ele acha que tudo está oculto, Deus vem e revela os pecados, revela a todos aquilo que Davi havia feito. E aí talvez, se isso não tivesse acontecido aqui, se o profeta não tivesse exposto isso, talvez hoje a gente ficaria sabendo de outra forma, que Davi havia cometido um dos pecados tão grave, e aí talvez riscaria todo o processo de Davi, talvez nós anularíamos todo o reinado de Davi, porque algo ficou escondido, algo ficou oculto. Eu vou dizer algo para você, quando os profetas chegam na nossa vida, os profetas de Deus chegam na nossa vida, não é para nos derrubar. Quando os profetas de Deus chegam na nossa vida, é para nos reposicionar, para nós voltarmos ao nosso devido lugar, para nós entender quem nós somos. Natan não foi lá destronar Davi, Natan foi lá reposicionar Davi.
Quando às vezes nossos pecados são revelados, não é para que a gente caia e nunca mais se levante, não é para que os propósitos desapareçam da nossa vida, não é para que os chamados desapareçam da nossa vida. Muitas vezes isso acontece para que nós possamos ser reposicionados no lugar aonde Deus quer que efetivamente nós estamos ou chegamos. Quando você recebe uma palavra aqui, a ideia não é de nenhuma forma derrubar você do lugar, bem pelo contrário, é acentuar o propósito que Deus tem sobre a sua vida e dizer: cara, ainda dá tempo de arrepender, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de sentar à mesa, ainda dá tempo de ter comunhão, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de voltar para casa, ainda dá tempo de fazer todas essas coisas. Então, isso que a gente precisa aprender, que os nossos tropeços, e parece que Deus ultimamente está revelando o pior dos homens, para que sejam manifestos os melhores, extraído o melhor do que cada um pode dar. Sabe, ninguém aguenta mais uma vida medíocre, meia boca, mais ou menos. Sabe, ninguém aguenta mais pessoas com facetas, com máscaras. Deus quer revelar realmente quem nós somos, para que realmente quem nós somos possam agir de uma forma de transformar o ambiente que nós estamos. Escute isso que eu vou dizer para você. Sabe, Deus não aguenta mais crente politicamente correto. Deus não aguenta mais homens politicamente corretos que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, que se portam no ambiente conforme o ambiente exige. Deus te chamou para coisas fundamentais. Deus te chamou para fundamentar coisas. Deus te chamou para você estabelecer coisas. Então você não pode chegar num lugar cheio de ateu e fazer de conta que você é um ateu. Você não pode chegar num lugar onde as pessoas são completamente contra a Bíblia e você se manifestar ali dentro contra a Bíblia. Não, cara, você foi escolhido para você ser alguém. Você tem uma identidade. Você foi chamado para ser filho. E talvez a maior característica que Satanás tem tentado colocar nas nossas mentes é que nós não somos filhos. Isso está desde o princípio, quando Satanás chega para Eva e diz: olha, se você fizer isso, você será igual a Deus. Espera aí, cara. Gênesis 1:27 diz que Deus já tinha feito Adão e Eva como ele. Então, por que Satanás pergunta, por que a serpente pergunta: olha, Eva, se você comer dessa fruta aqui, você vai ser igual a Deus? Ele já era igual a Deus. E aí quando ele chega para Jesus, ele usa o mesmo golpe. Ele diz: olha, se tu és filho. Cara, é isso que Satanás está tentando fazer. Eu vou dizer uma coisa para você: quando Satanás chegar para nós e perguntar: tu és filho? A gente vai dizer: cara, tu já está atrasado, porque domingo passado eu já ouvi que eu sou filho. O bote dele vai ser atrasado, porque nós já sabemos quem nós somos. Somos tangedores da sua presença e do reino. Então, quando algo de mal manifestar, não é para te derrubar, não é para você nunca mais levantar, não. Quando algo de ruim acontecer na sua vida, é simplesmente Deus te reposicionando para o trilho do crescimento que Ele quer fazer sobre a sua vida, sobre o teu ministério, para que quando você estiver bem no alto, ninguém possa chegar em você e arranhar aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Amém. Eu já estive em outros lugares, mas nenhum lugar é igual a esse. Nenhum lugar. Acharam aí? Segundo livro que Samuel escreve. Então é segundo Samuel, porque é um livro. 12 diz assim: você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o povo de Israel em plena luz do dia. Feche teus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada coração que está aqui, por cada pessoa que está aqui. Levante daqui, Senhor, incendiários que incendiarão uma cidade. E uma cidade incendiada incendiará uma nação. Que essa palavra encontre um coração pronto, disposto a te obedecer, a te ouvir. Que essa palavra encontre um coração de terra boa, com fé, para que o Senhor possa ministrar sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então Davi vem de um pecado muito grave. Deus manda Natã
Natan chega, coloca o dedo no nariz de Davi e conta uma historinha para ele. Olha, Davi, imagina que dois homens vivessem próximos, e existia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha várias ovelhas, o pobre tinha só um cordeirinho, uma cordeirinha. E ele cresceu com aquela cordeirinha, ela cresce naquela família, bebia do mesmo copo, inclusive dormia no colo desse homem. Uma certa vez um homem rico recebe um visitante, e ele não quer matar nenhuma das suas ovelhas e nenhum dos seus bois. Então ele vai lá, pega a cordeirinha daquele homem que só tinha uma cordeirinha. Ele pega aquela cordeirinha e ele faz para jantar. Imediatamente Davi, brabo, deve ter batido na mesa e grita: ei, esse homem aí merece a morte, esse homem é muito cruel, esse homem vai ter que devolver 4 vezes mais daquilo que ele tomou. Natan olha para ele e fala: esse homem é você. Às vezes os nossos pecados são manifestos, às vezes nossas fragilidades são apresentadas. Deus parece que expõe aquilo que nós tropeçamos, é onde nós tropeçamos, porque Ele precisa restaurar algumas coisas em nós. Sabe, Deus não gosta de alguém que é fake, de alguém que não é de verdade. Não sei se você sabe, mas no século 21, no século 20, a grande evolução do século 20 foi o plástico. Tudo é feito de plástico. Plástico foi, se você imaginar, em todos os lugares tem plástico. E dizem que isso foi o grande uau do século 20. O problema parece que a gente também parece que virou meio de plástico. E pior, nós só adaptamos ao meio que nós estamos. Quando Deus escolhe alguém para exercer um grande chamado, a primeira coisa que Ele precisa deixar claro é que nós precisamos ser realmente quem Ele nos chamou para ser. Deus precisa revelar em nós as verdades que estão dentro de nós. E eu gostaria de descrever um pouquinho, nesse tempinho que eu tenho aqui, sobre esse texto, sobre isso que a gente vai falar, sobre o ministério de Davi, sobre como Davi venceu algumas coisas. Eu preciso que você me acompanhe e que você esteja comigo. Há um posicionamento nesse tempo. Sabe, Deus nos tem chamado para nos posicionar. Não adianta nós sermos o politicamente correto. Nós temos que escolher um lado. Eu às vezes posto algumas coisas na internet assim, eu sei que aquilo vai dar fight, que aquilo vai dar problema, mas eu posto lá. E aí o que eu descubro é que o outro lado é extremamente organizado. Eles nos atacam em bando, enquanto nós, cristãos, que somos os tangedores, estabelecedores do reino dos céus, nos calamos. Atrás de toda fala existe uma agenda que está sendo cumprida, que está sendo colocada sobre as nossas vidas. Atrás de toda fala há uma agenda que está sendo estabelecida. Daqui a pouco, se você não fizer absolutamente mais nada, você será engolido por uma agenda que está sendo estabelecida, e é uma agenda de afastamento. Hoje pela manhã a pastora disse algo muito interessante. E eu comemorei, né? Porque hoje de manhã fizeram uma entrevista ao vivo com uma mãe de uma atleta que ganhou ouro essa madrugada. E aí falaram assim: qual que é o segredo dela? Qual que é o segredo? O segredo é só espiritual mesmo, a gente ora, né? E essa é a resposta que ela deu. Ou por exemplo, nosso menino que levou ouro no surf. Qual que é o segredo? O segredo é levantar 3 horas da manhã e orar. Eu não sei se vocês têm entendido o que está acontecendo. Ou uma atleta americana que recebe ouro, é mais rápida, quebra o recorde mundial de 400 metros, e ela diz o seguinte: cara, qual que é o segredo? O segredo é o seguinte: depois disso que eu descobri que tudo aquilo que eu faço é para agradar e para louvar a Deus, Deus me deu isso. Será que vai demorar muito tempo para a gente entender que quando a gente acorda de manhã e abre os nossos olhos é para louvar e agradar a Deus? Será que vai demorar para a gente entender que a gente tem que ser o melhor profissional do mercado, porque o que a gente faz é para louvar e agradar a Deus? Será que vai demorar muito tempo para a gente entender que os pequenos atos, que o culto não é as 2 horas que eu estou aqui, que o culto é o momento que eu acordo, que quando eu cumprimento alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu estendo meus braços para alguém, quando eu abraço alguém, quando eu cuido de alguém, isso é um culto para adorar a Deus e para que Ele seja glorificado? Será que vai demorar muito tempo para eu entender que quando eu venho à igreja também é para eu fazer isso? Será que vai demorar muito tempo que quando eu sorrio para alguém é como se Jesus estivesse sorrindo para aquela pessoa? Vai demorar quanto tempo para a gente entender que a gente não tem 2 vidas? Que Deus não gosta de coisas fake,
que Deus não gosta de filtros, que Deus quer ver você como você efetivamente é, mas que você seja efetivamente o filho dele. Será que vai demorar muito tempo para você entender que quando você fizer uma coisa grandiosa, as pessoas te perguntar qual foi o segredo? Você não vai pensar, cara, é muito trabalho duro, sabe, tenho levantado muito dia cedo. Não, é para você dizer assim: eu entendi que tudo aquilo que eu faço é porque Ele me deu uma chance, é porque aquele que veio para me acusar me perdoou, porque aquele que tinha o direito de me matar me amou, porque aquele que tinha o direito de apontar o dedo para mim me abraçou e morreu em uma cruz de braços abertos, dizendo: ei, eu estou aqui de braços abertos para você. Será que vai demorar muito tempo para a gente entender isso? Será que vai demorar muito tempo para a gente entender que todas as vezes que a gente coloca alguém sentado à mesa conosco, todas as vezes que a gente convida alguém para almoçar ou para jantar e diz: não, deixa comigo, é alguém que efetivamente entendeu sobre o princípio de amor? Será que vai demorar muito tempo para a gente entender que realmente a gente está numa guerra? Gente, eu vou dizer uma coisa para você: ou você vai ser submisso a uma militância que vem sobre a sua vida, ou você vai pregar a palavra de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas o PG lá da oficina G3 está sendo processado pelo estado de Minas Gerais, inclusive amanhã a audiência dele, porque ele escreveu no Twitter dele: homem nasce homem, mulher nasce mulher. Pronto, o estado processou ele. Será que vocês não entenderam que realmente é uma guerra? E que nós precisamos estabelecer verdades, nos arrepender? Será que a gente não entendeu que Cristo vai vir buscar uma noiva imaculada? E a noiva imaculada não é a que nunca teve pecado, é a que se arrependeu dos pecados que teve. Será que vai demorar muito para a gente entender que nós estamos numa igreja e essa noiva, ela está santa, mas ela não foi sempre santa, mas ela está em processo de santificação? Que é um movimento que realmente precisa ser empurrado, sabe? Porque é necessário que nós partimos de alguns princípios. E Deus parece que está revelando algumas coisas em nós, mas está nos revelando para que a gente possa crescer, para que amanhã, quando você estiver bem, ninguém possa apontar o dedo para você e falar: deixa eu te contar a verdadeira história. Por isso que a gente está tentando documentar tudo, gente, tudo, para ninguém chegar, porque amanhã, se ninguém documentar nada, amanhã eles podem chegar naquele terreno da igreja lá e dizer assim: ó, não, esse terreno aqui a igreja não comprou, a igreja invadiu aqui, você não sabe da história. Agora, quando tem documento, ninguém vai poder falar nada quando está documentado. Então Deus precisa deixar clara a tua história, para que amanhã ninguém possa escrever em cima da sua história e contar uma outra história, denegrindo você. Por isso que algumas coisas efetivamente vão aparecer nesse tempo. Por isso que existe uma diferença, gente. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Era uma boa hora para você dizer amém. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Só que quando eu falo dele, eu atraio o poder dele. Mas quando eu falo com ele, eu atraio a presença dele. Sabe, está na hora de a gente falar mais: Deus, Pai, Papai, vem sobre a minha vida. Eu te desejo, eu quero você todos os dias. O problema é que parece que a gente está com uma dificuldade de amadurecimento. Davi teve a oportunidade de rasgar as suas vestes, correr para a igreja. Davi teve a oportunidade de escrever, de se arrepender. Davi obviamente pagou pelo aquele pecado, porque esse filho gerado desse pecado, ele morre. Existe uma consequência do pecado sobre as nossas vidas. Entenda, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, mas existem consequências diferentes para nós. Eu vou dizer uma coisa para você: depois que Davi se arrependeu, deu tempo de ele escrever o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me cada dia. Deu tempo para ele escrever o Salmo dizendo assim: eu prefiro passar um dia na sua casa do que 1000 em qualquer palácio. Gente, quando Deus está nos revelando as nossas limitações, quando Deus revela para nós os nossos pecados, não é para a gente sair desesperando, falar agora eu vou desviar, não, é para a gente dizer: Deus, então muda em mim, ó Deus, o que precisa ser mudado, transforme em mim, ó Deus, o que precisa ser transformado, muda esse coração, que eu preciso que esse coração seja um coração de adorador, não deixe que eu peque, não deixe que eu tropece. Quando Deus revela os nossos pecados, não é para te jogar na sarjeta, nem no lixo, é para você dizer: ei Deus, obrigado,
pecado, sara-me, cura-me, transforma-me. É para isso que Deus revela as nossas limitações. É para isso que Deus faz isso, sabe? E parece que a gente não quer crescer, parece que a gente está limitado no lugar. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe o que significa novo nascimento? Eu vou dizer algo para você, preste atenção, principalmente as mulheres vão entender isso muito bem. Quando uma mulher dá à luz a um filho, essa mulher nunca mais é a mesma. Quando você nascer de novo, o mundo nunca mais poderá ser o mesmo. Porque se você disse que nasceu de novo, mas o mundo não sentiu absolutamente nenhuma mudança, é porque efetivamente você não nasceu de novo. É porque na verdade você não nasceu de novo. Se o mundo não entender que algo aconteceu, é porque você ainda não nasceu de novo. Então eu quero te convidar a nascer de novo essa noite, a viver o novo de Deus sobre a sua vida, a experimentar o extraordinário de Deus sobre a sua vida. O problema nunca foi vir o novo. O problema foi a mente velha, foi o corpo velho, a religião velha. Esses foram os problemas. Deus não tem problema nenhum em te abençoar, não tem. Ele tem problema com gente que não mudou a mente. E parece que às vezes a gente está num ambiente, mas a gente não quer, sabe? E aí Deus fala, tá, tudo bem, vai lá, nasce de novo. Só que aí você quer ficar na incubadora. Porque quem está na incubadora é alguém que não quer se esforçar para mamar, alguém que os órgãos não estão completamente desenvolvidos. E aí ela precisa receber leitinho na boca. Na verdade o leitinho não vai na boca de um bebê que está na incubadora. O leitinho vai num cano lá dentro do estômago, porque ele não tem força para sugar. E tem muito crente ficando na incubadora. Já passou anos, mas esse crente continua na incubadora. Esse crente continua na incubadora porque ele não quer mamar, ele não quer se esforçar, ele não quer mudar. Eu vou dizer uma coisa para você, a comida está na nossa frente, mas é possível que pessoas morram de fome porque não querem esticar os braços para pegar aquilo que Deus está nos dando. Sabe qual é o problema? É que a gente virou muito crítico da cruz, e crítico da cruz não está na cruz. Crítico da cruz está do lado de baixo, dizendo, ei, se tu és rei dos judeus, desce daí, porque aqueles que estão crucificados com Cristo efetivamente estão na cruz. E quem está na cruz não critica, não, quem está na cruz é diferente. E aí o que Deus oferece para nós, o que Jesus oferece? Se é uma condição, alguém, para todos, quiser me seguir, opção, tome a sua cruz, obrigação, e siga-me. Opcional, se alguém quiser. Por isso que cruz, alguns nunca vão usar cruz. Apesar de estar perto da cruz, estar perto de Cristo, eles sempre vão continuar do lado de baixo, apontando o dedo, dizendo, tá vendo, ó, falei que isso não ia dar certo. Porque pessimista é muito confortável ser pessimista, né? Falei um pouquinho sobre isso quarta-feira. É muito tranquilo ser pessimista. O pessimista diz, isso não vai dar certo. O pessimista só tem um trabalho, dizer, isso não vai dar certo. Esse é o trabalho do pessimista. É alguém dizendo assim, você vai ver, fulano está na igreja agora, mas você vai ver, fulano já vai tropeçar, já vai cair de novo. Fulano já vai, você não vai, isso não permanece, você não vai para frente, não adianta. Esse aí, ó, pode esquecer. O pessimista só tem esse trabalho, porque ser alguém otimista dá muito trabalho. Ser alguém com fé dá muito trabalho, porque você vai ter que levantar cedo, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que acreditar, você vai ter que vencer. Você vai ter que fazer o que precisa ser feito. Você vai ter que acreditar quando ninguém mais acredita. Você vai ter que acreditar em você quando ninguém mais acredita. Quer ver se você mora só, precisa segurar uma família sozinho? Meu Deus do céu, como isso é difícil. Você tem que ser muito pessimista. Sabe, então dá trabalho sair às vezes da incubadora. Dá trabalho nascer, dá trabalho mamar, dá trabalho se levantar. Porque quando a gente diz assim, ó, quem gostaria de aceitar a Jesus? Talvez a resposta ela é simples. E é simples. Eu gostaria. Mas aquilo que Jesus te pede é infinitamente menor daquilo que Ele te dá. Quando Jesus chega para a mulher do poço, Ele pede um copo de água para ela.
para transformá-la numa fonte. Então aquilo que ele te pega de muito pequeno, perto daquilo que ele pode te dar, um copo de água para ele é capaz de te transformar em uma fonte. Talvez a gente precise entender realmente qual que é o nosso papel dentro dessa estrutura, sabe? E aí talvez a gente tá perdendo guerras no oculto. Eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente querendo ter sucesso no altar, tem muita gente querendo ter sucesso na igreja, sendo que nunca teve sucesso no mundo, no sentido de vencer ele. Eu vou dizer uma coisa para você: você quer se dar bem no teu ministério? Primeiro você vai ter que se dar bem no mundo, você vai ter que vencer o mundo, você vai ter que ser alguém relevante lá fora. Eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando. Tem gente achando que vai vencer aqui, sendo que nunca venceu lá fora. Tem gente que acha que vai ser relevante aqui, em qualquer instrumento aqui, mas nunca foi relevante lá fora, nunca fez diferença nenhuma lá fora. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus disse: eu venci. O quê? Cara, o ministério dele só pode startar quando ele venceu lá fora. Aí ele pode vencer aqui dentro. Ei, por favor, tá difícil para a gente entender isso. Aquilo que ficou oculto lá fora, a gente precisa efetivamente resolver. A gente precisa efetivamente pontuar. A gente precisa ser alguém de expressão onde nós estamos. Porque as coisas, a gente acha que as coisas continuam escondidas. Eu vou dizer uma coisa para você: aquilo que nós vencemos no oculto é aquilo que a gente vai vencer no presencial. Tem gente que quer manifestar as coisas no presencial sem ter vencido e sem ter manifesto as coisas no oculto. O verdadeiro cristão que se manifestou lá no oculto, na oração, depois vai manifestar em público. Quem tenta manifestar em público sem antes ter vencido ou se manifestado em oculto, dificilmente vai sobreviver. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Davi achou que tudo tinha ficado oculto. Davi achou que tudo tinha ficado oculto. Tinha ficado para trás, ninguém viu nada. Lá. Não, cara. Aquilo precisava ser revelado. Eu vou dizer uma coisa para você: antes de Moisés vencer 40 anos no deserto levando um povo, antes de Moisés fazer isso, Moisés vai vencer. Antes de Moisés tirar o povo lá do Egito e chamar todo mundo para que eles fugissem, antes de abrir o Mar Vermelho, teve um encontro entre Moisés, Arão e Faraó, onde Moisés pega, lança uma serpente. Aí os encantadores lançam a serpente, se transformam em duas serpentes. E Moisés, então, ali não tinha público, ali não tinha ninguém, não tinha nenhum hebreu ali dentro, a não ser os dois. Ali não tinha plateia, ali não tinha dizer: uau, cara, como Moisés é power, louco, cara, uau, Moisés é o top da galáxia, cara, ele fez o cajado dele transformar em serpente, uau. Não, cara, não tinha público. Primeiro ele venceu o faraó onde não tinha público, para depois ele fechar o Mar Vermelho no exército de faraó. Deus quer que você vença primeiro no oculto, aonde ninguém está vendo, nas madrugadas de oração, no tempo de leitura, sabe, é lá onde ninguém está vendo, que você acha que está fazendo alguma coisa e que ninguém está vendo. Eu quero dizer para você: tem um Deus vendo todas as coisas de dia e de noite. Ele é onipotente, onipresente e onisciente, está em todos os lugares, em todo o tempo, e tem todo o poder. Então você quer ser um cristão meia boca? Eu vou te dar um conselho: cristianismo não é para você. Procure outra religião mais confortável, porque o cristianismo é desconfortável, é difícil. É difícil você conviver com as pessoas, mas Paulo diz que quando isso acontece é bom, porque a gente sabe o nível de maturidade de cada um. Primeira carta a Coríntios, capítulo de número 11, verso, se eu não me engano, 17, 18, 19, está por ali. Ele diz: até bom que vocês tenham diferenças, porque eu posso ver quem que é mais maduro na relação. O cristianismo é isso. Sabe, vou dizer uma coisa para você: igreja não converte ninguém. Pare de achar que alguém está na igreja e essa pessoa foi transformada. Não, cara, igreja é um ajuntamento, igreja gera comunhão. O que transforma é essa palavra que eu estou liberando na sua vida essa noite. É a palavra que transforma. Então dá um sorriso para o seu irmão que está aí do seu lado, você conhece ele, e fala assim para ele: é a palavra que transforma, né, meu queridão? Davi também vence no oculto.
Davi também venceu em plateia. Cara, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Ele poderia ter deixado o leão o leão ter levado a ovelha embora. Ninguém ia ficar sabendo. Uma ovelha mais, uma ovelha menos, talvez não fizesse diferença. Ele podia não ter enfrentado o urso como ele havia enfrentado, sem plateia, sem ninguém. Mas ele precisou vencer num ambiente onde ele estava escondido, onde ele precisava dizer: não, peraí, cara, esse aqui é o meu caráter, esse aqui é quem sou eu. Sabe o que você vai fazer segunda-feira? Você precisa estabelecer algumas coisas segunda-feira. Você precisa estabelecer algumas coisas hoje à noite. As pessoas precisam saber quem é você. Elas precisam saber quem é você. Elas precisam saber que você leva a marca de Cristo. Elas precisam saber que você é um cristão. Sabe, elas precisam saber. Você precisa falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você: gestos realmente fazem muita diferença, mas é a palavra que transforma. Se a gente quer transicionar de uma igreja mendiga para uma igreja próspera, a gente precisa entender que não é só falar, a gente precisa efetivamente fazer. E aí Davi vence no oculto. Gente, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender, gente, que não adianta a gente ter duas vidas, uma vida lá fora e uma vida aqui dentro. Se você quer realmente acessar aquilo que Deus tem para nós, você precisa ter só uma vida. Porque tem crente que acha que é gato, tem 7 vidas. Uma vida na igreja, uma vida no trabalho, uma vida na faculdade, uma vida junto com os pais. Dentro de casa é um santo do santo. Na escola é só a graça do Cordeiro. No trabalho, em casa é o amor. Nossa, no trabalho pega geral. Vou dizer uma coisa para você. Você acha que está enganando quem? Que cristianismo é esse? Bem-vindo ao culto de ceia. Glória a Deus. Sabe, está na hora de a gente parar de tirar selfie só do melhor ângulo e botar na rede social. A gente tem que, sabe, parece que tem gente que não acorda de bafo. Parece que tem gente que não acorda com o cabelo desarrumado. Tem gente que parece que já acorda com os cílios colocados, o batom na boca, já acorda linda. Vou dizer uma coisa para você, gente. Eu tenho 3 mulheres em casa. E a Bíblia, eu acho que a Bíblia diz, não sei, acho que foi a Bíblia que disse. Um homem meio sábio tem uma mulher, um homem muito sábio tem 3. Sai bem dessa, hein? Mas o que eu quero dizer para você, meu filho, o Wagner também está nessa, né? O pastor Eduardo está na minha frente. 4 mulheres, aleluia. Por que você acha que ele está com esse cabelo branco? Ele é mais novo do que eu. Mas é assim, gente. Mas o que eu quero dizer, gente, a gente tem que parar disso, de tirar foto. Parece que a nossa vida é rede social. Aí a gente quer fazer um fake para todo mundo ver. Vou dizer uma coisa para você: Deus quer que você se apresente efetivamente como você é para as pessoas. Você não tem que ser o crente politicamente correto. Você tem que ser filho de Deus e deixar claro isso. Porque senão a serpente vai chegar para você e vai dizer: olha, eu acho que você é melhor do que você acha que você é. E você vai dizer: é mesmo? Como é que eu faço para ser melhor do que eu acho que eu sou? É você comer essa frutinha aqui que falou que você não podia comer. Eu vou lá e como uma frutinha que vai me dar um prazer temporário e uma desgraça de ambiente que eu perdi. Não troque prazeres momentâneos por lugar onde Deus já te colocou. Agora ficou mais gostoso ainda. Não troque prazeres momentâneos por ambientes que Deus já te colocou. Porque sabe o que vai acontecer? Não é que Deus vai te deixar abandonado. Não é que Deus vai deixar você, que você não vai ser mais filho. Não, cara. Você continua sendo filho de Deus. O problema é que você perde o jardim. O problema é que você perde o ambiente. E aí você vai ter que caminhar fora do ambiente. E aí começa o sacrifício de animal, porque é o primeiro animal que é sacrificado. Porque logo depois que Deus tira Adão e Eva do jardim, ele sacrifica o animal. Porque não está escrito que ele sacrifica o animal, mas está escrito que ele cobre as pessoas com uma pele de animal. Ou seja, um animal teve que morrer. Houve um sacrifício para que eles fossem cobertos. E aí começa o princípio do sacrifício.
Sabe, a gente tem que parar de achar que a nossa vida é uma rede social e olhar, olha o melhor, não, nessa foto não ficou bem, deixa eu pegar o melhor ângulo, estiquei, linguei no céu da boca para não aparecer a papada, encolhe a barriga, tira foto. Vocês estão dando risada, já fizeram isso, né? Deus está me revelando aqui. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, ok, para a rede social a foto está ótima, agora para dentro do cristianismo Deus quer coisa original. Eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força, com energia, com força, sabe, com força. Eu vou dizer algo para você, preste atenção. Nós somos tentados mesmo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos tentados primeiro no oculto, para depois sermos revelados no presente. Então aquilo que a gente efetivamente vence no oculto, nós não teremos dificuldade nenhuma em vencer isso no público. Aquilo que a gente faz no oculto, Deus vai revelar no público. E eu vou dizer uma coisa para você, preste bastante atenção. Esse tempo vai ser um tempo de que aquilo que a gente fez no oculto, Deus vai revelar no público. Então se você foi alguém de oração, fique tranquilo, você vai ser revelado no público. Se você é alguém de arrependimento, fique tranquilo, porque Deus vai revelar você no público. Se você é alguém que gosta de ler a palavra, fique tranquilo, Deus vai te revelar esse tempo agora. E eu quero dizer para você, ainda dá tempo de a gente rever algumas coisas, ainda dá tempo de a gente recomeçar alguma coisa, ainda dá tempo de a gente mudar algumas coisas, porque senão daqui a pouco vai chegar o Golias para nós. E Davi só pôde vencer Golias porque ele já tinha vencido no culto. O urso já tinha vencido no culto, o leão, aí ele pôde vencer em público o Golias. E Golias significa soberba, orgulho. Só quando eu entendo quem realmente eu sou e de que realmente eu faço parte, eu consigo vencer isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez Saul, pela sua própria soberba, não conseguiu, obviamente, vencer Golias, porque ele era um soberbo, e soberba com soberba não combina, não tem como um vencer o outro. É um querendo ser mais inflado que o outro, até que alguém com mais soberba chegue e faça isso. Mas eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Eu creio que essa geração na qual nós estamos agora, e não vai ter a próxima geração que vai fazer isso, não, eu estou dizendo que essa geração agora, eu e você, fomos levantados para vencer gigantes que a geração anterior não teve capacidade de vencer. Eu vou dizer uma coisa para você, se nós não aprendemos sobre a próxima geração terá que vencer gigantes que nós não vencemos, gigantes que estão para nós aí, que não foram aniquilados, que não foram apedrejados, que não foram derrubados na geração anterior, ficou para nós fazermos isso. Então não importa a idade que você tem, essa geração é agora, e essa geração de agora está dizendo, olha, nós precisamos nos levantar para vencer gigantes que não foram vencidos na geração anterior. A geração anterior passou direto, mas nós não podemos deixar esses gigantes para a próxima geração. Não são os filhos, os nossos filhos que vão vencer, somos nós que vamos vencer, somos nós que vamos nos levantar, somos nós que vamos pegar as pedras, somos nós que vamos para frente do gigante e dizer, ei, cara, você pode ter falado com a geração anterior o que você queria, mas hoje é o dia do teu fim. Amém. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que os gigantes desse tempo sabem? Sabe o que os outros falaram para ele. Mas os gigantes desse tempo não sabem o que a gente passou no culto. Eu não quero que você espiritualize tudo, mas vou dizer uma coisa para você. Escute isso que eu vou dizer para você. Não espiritualize isso, pelo amor de Deus, porque você só vai dizer, Jesus é o centro. Eu sei, não espiritualize essa parte da administração, apesar de você estar na igreja. A pessoa que você mais deve investir é em você, porque você é a única pessoa que pode mudar a sua história de verdade. Eu posso estudar, eu posso ler, eu posso jejuar, eu posso vir aqui, ministrar, dar o máximo de mim aqui, mas a única pessoa que pode efetivamente mudar a tua história é você mesmo. Ah, pastor, Jesus vai mudar a minha história. Cara,
Judas estava na mesa com Jesus. Só para te lembrar. Caminhou 3 anos com Jesus. O único que poderia ter mudado a história de Judas era Judas. O único que poderia ter ferrado com ele era Judas também. Entenda isso. Eu estou falando com uma igreja madura, gente. Porque chega de a gente tomar leitinho. Chega de sonda. Chega de respirador. Chega de remedinho. Chega de anestésico. Ah, porque alguma coisa aconteceu, eu não sei. Ah, não, alguém tem que ir lá botar um anestésicozinho para dar uma melhoradinha aqui. Não, pedir bebezinho. Ei, cara, quando o cristianismo nasceu, muita gente morreu. O problema é que agora você não morreu e tem muita gente morrendo porque você não morreu. Sabe, a gente tem que parar de buscar os anestésicos. A gente tem que parar de mergulhar em remédios entorpecentes. E a gente tem que começar a entender que igreja é isso. Igreja é pedra afiando pedra. Igreja é ferro afiando ferro. Igreja é um processo de maturidade, de crescimento. Ser igreja nesse tempo, igreja de Cristo, vai requerer de você mais do que simplesmente vir aqui 2 vezes por semana. Ser igreja nesse tempo vai precisar que você ore, que você jejue, que você leia a Bíblia, que você tome a sua cruz e siga Jesus. Jesus continua sendo o centro, mas não adianta a gente continuar do mesmo jeito. Ei, parece que a gente quer colocar toda hora Jesus na cruz. Vamos colocar Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados. Vamos colocar Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Ele não volta para a cruz. Quem vai para a cruz somos nós. A partir de agora é a gente que sacrifica pelos pecados. Ele já pagou toda a conta. Muito bem, agora é a gente que tem que mudar de vida. Porque tem gente que gosta de dizer assim: ah não, porque as coisas estão ruins. Ah é, graças a Deus. Ah não, as coisas estão boas, graças a Deus. Ah pastor, estou numa prova, é que Deus quer assim. Ah pastor, estou numa bênção, é que Deus quer assim. E quando é que é tua responsabilidade sobre aquilo que você está vivendo? Eu sei que essa não é uma mensagem de você pegar na mão do anjo, mas dá um glória aí, me ajuda um pouquinho. Glória a Deus, pastor. Que glória, que aleluia. Isso, tão bom, Jesus, te ouvir. Ministra no nosso coração, sabe? E como eu estava dizendo, sabe o que os inimigos te atacam? Te atacam naquilo que ele não conhece. Te atacam naquilo que eles falaram de você. Mas vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Aquilo que você venceu no oculto, o inimigo não sabe. Quando Davi chega na frente de Golias, Golias acha que Davi é só mais um menino. Davi acha que Golias é só mais um. Porque Golias não conhecia a história de Davi. Quando ele chega na frente de Saul, nem Saul conhecia a história de Davi, mas ele é colocado no fronte de guerra pela história que ele apresentou. E quando os nossos inimigos chegarem para nós, eles também vão olhar para nós e eles só vão poder saber daquilo que os outros falaram. Por isso que Deus está nos chamando para um tempo de oração, para um tempo de consagração, para um tempo de entrega, para um tempo de jejum, oração. Amém. Nós precisamos ministrar a ceia. E eu gostaria muito de terminar essa ministração, porque senão vai ficar sem conclusão, né? Mas eu vou tentar concluir ela aqui, para que a gente termine ela. Golias é derrotado pela sua própria espada, pelo aquilo que um dia um menino fez naquilo que era oculto. Deus continua buscando uma geração que realmente vai saber quem ela é, que não vai se portar ou se movimentar pelo ambiente que ela está. Deus continua procurando uma geração que vai bater no peito e vai dizer: não, cara, eu sou cristão. Para alguém que quando tiver a oportunidade de falar sobre qualquer coisa na vida, a primeira coisa que ele vai falar é: graças a Deus por isso que aconteceu na minha vida. De alguém que quando tiver a oportunidade de falar ao público, a primeira coisa que ele vai dizer: foi Deus quem me deu isso. É para a honra e para a glória de Deus. Sabe, algumas coisas precisam ser reveladas em nós, porque, vamos confessar aqui,
Se você puxar na memória tudo aquilo que você já venceu, você está pronto para vencer qualquer coisa. Puxa um pouquinho a tua história. Olha quantas coisas você já venceu. Olha quantas coisas você já superou. Coisas que às vezes a maioria das pessoas nem sabem. E você superou, você venceu, você levantou. Contra todo o diagnóstico, contra todas as pessoas que diziam que você não poderia vencer. Gente, se eu olhar para a minha vida alguns anos atrás, olhar para a minha vida agora, eu vou dizer: uau, cara, o que é isso? Só Deus na minha vida. Só Deus na minha vida. Olha um pouquinho a tua história. Por que você está aflito? Por que você está preocupado? Cara, quantas coisas você já venceu? Quantas coisas você já superou? Quantas coisas, quantos gigantes você já derrubou? Gigantes que ninguém mais viu, mas você sabia que estava ali. Coisas que você teve que enfrentar que só você sabe. Meu Deus! Meu Deus, você está pronto para vencer qualquer coisa. Só você sabe o que você passou. Só você sabe o que você passou, meu Deus. E agora você está com medo do quê? Não tenha medo de nada. Deus já te fez vencer no oculto, para você agora vencer em público. Cara, está na hora de a gente começar a contar a nossa história, sabe? Sabe qual é a história que você precisa contar? Não são a dos outros, não é a minha. Não é de um grande vencedor. Eu não precisaria estar contando a história aqui de Davi. Sabe qual é a história que eu poderia estar pregando aqui? A tua história, dos gigantes que você venceu, das batalhas que você venceu. Talvez a tua história seria tão emocionante quanto essa que eu estou contando aqui. Eu não tenho dúvida que hoje é um dia de restauração, hoje é um dia de recomeço. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que hoje parece que Deus está dando um start. Há uma chave, como eu disse no princípio, há uma chave que foi virada no ministério de Davi. Davi só transformou num homem segundo o coração de Deus depois dessa chave aqui que foi virada na vida dele. Depois que foi exposto aquilo que precisava ser exposto. Eu quero orar por você. Fique de pé para a gente terminar essa primeira parte. Pastor, eu estou pensando em desistir de algumas coisas, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você: nós não somos do tipo daqueles que retrocedem. Estou pensando em abrir mão de algumas coisas, pastor. Ei, eu tenho uma palavra para você. Não, cara, você não é do tipo que retrocede. Porque quando você começar a retroceder, o que Satanás vai tentar fazer com você é te destruir. E talvez você até já retrocedeu, e Satanás vai vir com fúria, com fogo, botando coisas terríveis na sua vida. Pensamentos terríveis. Porque esse é o objetivo dele. Você é do tipo daquele que você é do tipo daquele que crê. Você é do tipo daquele que persevera. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Deus te trouxe essa noite aqui para dizer isso para você. Você é do tipo que continua firme. Você é do tipo que persevera. Você não é do tipo que retrocede. Ei, escute essa palavra, ela tem um endereço certo. Projeta para mim, fazendo um favor. Hebreus 10, 35. Por isso não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. 36. Vocês precisam o quê? Precisa o quê? De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, quando tiverem feito o quê? Há uma chave aqui. Quando eu tiver feito a vontade de Deus, eu vou receber o quê? O quê? O que Ele prometeu. O problema nunca foi Deus liberar algumas coisas sobre a nossa vida. O problema foi nós perseverarmos.
Sabe, é uma chave de acessar as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. E eu já preguei sobre isso. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, isso já aconteceu. Isso é desde Gênesis, que haja luz, então já houve luz. Aquilo que Deus prometeu para nós já existe, já está acessível. O que nós precisamos fazer é perseverar, é constância, é continuarmos. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. 38. Mas o justo, e se retroceder. 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Há uma chave aqui. Aquele que retrocede porque Satanás começa a colocar coisas na nossa mente. O desejo dele é nos destruir, arrancarmos nós daquilo que Deus nos chamou para fazer e sermos. Arrancarmos de nós a identidade de quem nós somos. Ei, retroceder nunca foi uma opção. Retroceder nunca foi uma opção. Retroceder nunca foi uma opção. Desistir nunca foi uma opção. Não há essa opção no nosso linguajar. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós não somos daqueles que nos calamos. Nós não somos daqueles que nos dobramos. Nós não somos daqueles que somos sujeitos ao mundo. Não, não, não. Nós somos daqueles que perseveramos. Nós somos daqueles que continuamos firmes. Nós somos aquele que nos últimos suspiros diz: Pai, eu sei que está difícil, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Antes de a gente passar para essa última parte, eu quero orar por você. Eu sei que é difícil a gente admitir isso, tá? Sei que é difícil a gente admitir que a gente está pensando em desistir. Eu sei que é super difícil. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Você não precisa vir aqui à frente. Você precisa levantar a sua mão em onde você está. Eu quero orar com você. Seja sincero com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Pastor, eu pensei em desistir. Na verdade, essa semana eu pensei até em tirar minha vida, pastor, para falar bem a verdade. Eu sei, você quer que eu continue falando ou tá bom até aqui? É só você levantar a mão, a gente já ora. Levante a sua mão assim, mais alto, eu quero ver você. Já pensei em desistir, já pensei em me matar. Essa semana você até planejou quando você ia morrer, cara. Você não sabe, cara, onde você está e o chamado que você tem. O chamado que você tem. Cara, você não sabe que Deus cuida de cada detalhe seu. Eu só vou te adiantar, esse plano não ia dar certo, tá? Vamos orar com você. Igreja, me ajuda a oração. Me ajuda a oração. Pai, nós te damos graças, Deus, por essas mãos levantadas neste lugar. Que eles possam receber nesse momento um abraço do Teu Espírito Santo. Que onde tinha um espírito de morte, agora chega um espírito de vida. Que onde tinha dor, possa haver um sentimento de alívio. Que onde tinha medo, possa entrar no espírito de coragem. Que onde tinha um espírito de rejeição, possa entrar um espírito de inclusão. Que onde tem um espírito de não, possa dizer um espírito de sim. Que haja um espírito de resiliência sobre este lugar e sobre a vida das pessoas. Elas não serão destruídas, elas serão abraçadas.
elas serão abraçadas pelo Teu Espírito Santo, elas são amadas pelo Espírito Santo, elas são amadas por Deus. Que elas possam verdadeiramente nesse momento sentir um toque do Teu Espírito, um toque do Teu Espírito. Que elas possam sentir um toque do Teu Espírito, um toque do Teu Espírito sobre a vida delas, um toque do Teu amor sobre a vida delas, um toque do Teu amor sobre a vida delas. Sinta-se tocado pelo Espírito Santo. Sinta-se tocado pelo Espírito Santo.